Queridas irmãs e queridos irmãos, Shalom. Que assim a graça e a paz do Senhor sejam percebidos por você, sentidos por você. Tenha a convicção disso. Viva o dia dentro destes atributos que o Senhor dá. Vivamos um dia de gratidão, sempre lembrando disso, né? De agradecer. Hoje eu quero meditar com você em textos bem conhecidos. Textos que você lembra praticamente todos os dias, que é o texto de Marcos 11, que fala da fé. Se você estivesse numa situação difícil de resolver, o que você faria quando o Senhor te desse um texto assim? Igual que está aqui em Marcos 11, 22 a 24. E o Senhor respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Vamos imaginar uma situação difícil? Para dar um exemplo aí, mas vamos a uma situação bíblica difícil. Uma passagem bem conhecida também, que é a segunda multiplicação dos pães. Você encontra isso em Mateus 16, você encontra em Marcos 8. Vamos a Mateus 16. Eu quero ler com você o verso 32 e o 33. Não, 32 a 34. Diz assim: E o Senhor, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E o Senhor disse-lhes: quantos pães tens? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. E eu quero dizer para você que há pouco tempo, há poucos dias, eu creio que há menos de um mês, eu percebi que o problema ali não era só falta de pão. O problema ali não era só estar distante de casa e com falta de pão, tinha mais coisa que a gente não pensou. Vamos ver isso em Lucas. Lucas, quando fala da primeira multiplicação dos pães, porque ele só falou sobre a primeira, ele cita no verso 12 do capítulo 9, Lucas 9, 12. Eu vou ler aqui para você, olha só. E já o dia começava a declinar então, chegando-se a ele os 12. Deixa eu ler de novo. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Você já tinha prestado atenção a essa questão do frio que está no deserto? As duas multiplicações de pães aconteceram no deserto. Os textos deixam isso muito claro. E no deserto,
a temperatura cai tremendamente à noite. Ela é altíssima durante o dia. Eu falei para você que ela pode passar de 50 graus. E à noite ela pode ser também tremendamente negativa. Ou seja, é um frio que mata. Até mais, muito mais suficiente para matar. É o frio do deserto. E aí, voltando a Mateus. Então, essa era a situação. E os discípulos, só Lucas que registrou isso. Então, os discípulos estavam preocupados porque o problema era grande demais. O Senhor despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem. Eles começaram a perceber que a multidão começava a sentir frio e tinha muita criança naquele lugar. Então, uma preocupação natural, óbvia. E aí eles também falaram, né, que eles acham também comida para comer. Ou seja, eles tinham que ir atrás, isso não era perto. Iam atrás da comida, comprar comida, mas se quem não tivesse o dinheiro? E também tanta gente achar comida assim. Era gente demais. Então, a situação era complicada. Eu falei Mateus 16, mas é Mateus 15. Mateus 15, 32 a 34. E Mateus fala aí em quase 4.000 pessoas, 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, era gente de mais, pão de menos para nós. Então, para os discípulos, para os 12, era um problema muito grande. O que você tem feito quando você tem uma demanda? Até assim, no caso de ajudar alguém, alguém te pede uma coisa que você não tem. O que você faz? A primeira atitude é dizer: eu não tenho. Eu não posso te ajudar porque eu não disponho disso, eu não tenho. E o que os discípulos fariam? Eles iam te orientar, ó, se fosse no caso. Vai ao encontro de alguém que possa fazer. Vá procurar. Eles procuraram ajudar, eles estavam com intenção de ajudar e pediram: Senhor, despede. E tem mais, gente, tem mais. O Senhor disse assim no verso 32 de Mateus 15: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Então, pensando aí na baixa temperatura no deserto, e esse povo ficou lá. Esse povo passou noite lá, porque esse povo já estava ali há 3 dias. Mas não tem notícia de que alguém morreu, não. Então, o milagre de cura aconteceu muita coisa aqui. A gente só vê a multiplicação de pão, mas a gente não dá muita atenção aos coxos que foram curados, aos cegos, aos mudos, aos aleijados e pessoas com outras muitas enfermidades. E diz o texto que ele os sarou.
E o milagre também foi no sentido de que eles não sentissem o frio do deserto, ou de que o deserto não fizesse o frio que normalmente faz, mas que naquela noite o tempo estivesse aquecido, porque tinha gente em risco. Então, quando o bom pastor, porque quem está aqui diante dessa multidão tamanha é o bom pastor. E como bom pastor, ele não poderia liberar as pessoas para irem atrás de comida. O bom pastor é que resolve isso. O bom pastor, ele dá conta disso. Eu estava vendo hoje uma pessoa ler Salmo 23, verso 1, na Bíblia hebraica. E lá está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não tem a palavra nada. Não está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Então, se o Senhor não falta, você tem tudo. Se o Senhor estava aqui, essa multidão tinha tudo. Ela estava protegida do frio, ela estava curada das enfermidades, ela estava saciada nesses 3 dias. Por quê? Porque a presença do bom pastor, ela garante tudo isso. Então, quando você está numa situação assim, difícil, essa multidão é esse, povo com frio, esse povo correndo risco de passar frio, ainda não estava passando frio, porque enquanto estavam ali, estavam protegidos. Esse povo com 3 dias sem comer. O que você faz diante de uma demanda dessa, quando numa situação dessa, você vai e pergunta ao Senhor, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu preciso é muito mais do que eu tenho. O que eu faço diante dessa grande necessidade, dessa escassez? O que eu faço? E aí, numa hora dessa, o Senhor vai te dar esse texto que eu li no início, que é Marcos 11, 22 a 24. O que você entende que o Senhor está mandando você confiar? E que Ele também está mandando você exercer a sua fé. É você que tem que resolver a situação. Quando os discípulos falam isso para o Senhor, dão essa solução para despedir, porque, olha, na mente de 12, cada cabeça pensando, eles concluíram o melhor. Então, eles passam sugestão para o Senhor, como se o Senhor precisasse dela. E aí, o Senhor, que é bom pastor, falou que sabia que ele era responsável por aquelas ovelhas, ele tinha prazer nisso, e ele sabia que a demanda era dele. O Pai me deu essas pessoas, eu preciso cuidar delas. Sou eu que tenho que resolver o problema delas. Elas estão precisando disso, 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 e eu estou aqui para fazer. Então, quando o Senhor te dá uma palavra assim, é hora de você fazer o que o Senhor fez, exercer a sua capacidade, a capacidade que Ele deu. Então, diante dessa sugestão dos discípulos, o Senhor fala assim: quantos pães vocês têm? Ele vem com solução, ele vem com resposta. Quantos pães tens? E eles disseram: 7, uns poucos peixinhos. Então ele mandou que a multidão se sentasse no chão. Pegou os 7 pães, os poucos peixinhos, e partiu, deu graças, agradeceu o Senhor,
abençoou aquela comida e partiu e começou a distribuir. Então, quando o Senhor permite que uma situação maior do que as suas possibilidades te aconteça, chegue às suas mãos, Ele está também te escolhendo como pessoa que vai resolver aquilo ali. E pode ter certeza que você, confiando, exercendo a sua fé, Ele vai entrar com providência, vai te surpreender. Esse é o Senhor. O que Ele faz, se Ele permitiu vir até você, Ele vai dar conta. Tem saída, tem solução. Continue crendo, porque vale a pena. O bom pastor está com você e ele não vai lhe faltar. Querido Pai, obrigada, porque o Senhor não tem nos faltado. O Senhor está sempre conosco. Se o Senhor está conosco sempre, o Senhor vê tudo que nos acontece. O Senhor sabe tudo do que precisamos. Essas pessoas que estão me ouvindo agora, o Senhor sabe tudo o que elas precisam. O Senhor está vendo elas neste exato momento. O Senhor sabe o que elas estão pensando, sentindo, o que estão vendo, o que estão precisando. O Senhor conhece a casa delas, o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe quanto tem de carne em casa, o Senhor sabe quanto tem de verdura, o Senhor sabe quanto tem de grão, o Senhor sabe todas essas coisas. Que na vida dessas pessoas agora, que confiam no Senhor, que esperam do Senhor algo, que as necessidades delas sejam atendidas por aquele que nós servimos, o bom pastor. Aquele que não nos falta. Ah, Pai, nos ajude a manifestar a fé, a desenvolver a fé e a exercitar a nossa fé. E eu abençoo o povo que crê em Ti. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na graça e na paz do Senhor, o seu bom pastor. Amém.